Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante de uma das perguntas mais importantes da Bíblia inteira: quem é Jesus para nós? Jesus leva seus discípulos a uma região difícil, dedicada a um dos Césares da época, e faz para eles a pergunta mais importante de suas vidas: quem sou eu para vocês? A resposta de Pedro é a resposta de toda a comunidade, porque Pedro, primeiro Papa, está falando em nome de todos os que creriam da mesma forma que Pedro acreditou em Jesus. Portanto, Pedro professa a fé também por mim e por você: tu és o Messias. Esta é a resposta de Pedro, mas qual é a resposta que cada um de nós dá a respeito desta pergunta? Quem sou eu para você? Responder a esta pergunta vai determinar como nós nos relacionamos com Deus. Se nós cremos num Jesus que é misericordioso, também nós seremos misericordiosos, sim ou não? Se acreditamos num Jesus que condena, que veio com um chicote na mão para castigar, nós também agiremos assim com as outras pessoas. A forma como cremos a respeito de Deus vai determinar como nós agimos com os nossos irmãos. Por isso é importante responder para nós a esta pergunta a partir do que a própria palavra de Deus diz. Quando a igreja coloca diante de nós, nesse mês da Bíblia, a carta aos Gálatas, é justamente para que nós nos voltemos para o essencial. Há tantas coisas sendo pregadas no mundo atual, tanta invenção, tanta modinha, que é preciso voltar à fonte, à originalidade do Evangelho. E ali, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer exatamente isso: se vocês encontrarem outra pregação que não seja a respeito de Jesus, ainda que seja um anjo a pregar, que seja maldito. Porque nós precisamos voltar para aquilo que é a essência, Jesus. Por isso a importância da pergunta de hoje: quem sou eu para você? Quem é Jesus para a sua família? Quem é Jesus lá no seu trabalho? Quem é Jesus nos momentos de lazer que você tem na sua vida? Quem é Jesus diante da sua dor, diante da sua enfermidade? Quem é Jesus diante das suas conquistas? Que participação Jesus tem na sua vida? É importante respondermos a isso, porque muita gente tem Jesus como um símbolo bonito, que carrega no peito, para cima e para baixo. Outros colocam nos seus lugares de trabalho, na sua casa. Mas muita gente coloca Jesus nas suas casas, num crucifixo, apenas como enfeite, porque Jesus mesmo não tem influência nenhuma sobre as suas vidas. Não se importam em ouvir, em prestar atenção ao que Jesus diz, e não se importam em obedecê-lo. Meu querido, minha querida, fazer assim é só zombar de Deus. Nós precisamos mais do que nunca assumir de fato um discipulado na nossa vida. Assumir sermos discípulos de Jesus, carregando as nossas cruzes e seguindo atrás dele todos os dias de nossa vida. Tem gente que carrega uma cruz no peito, bonito, sim ou não? Mas não basta carregar a cruz no peito. Fala comigo: não basta carregar a cruz no peito. É preciso ter peito para carregar a cruz. Amém? Seguir Jesus não é fácil, é preciso ter coragem, ousadia, como disse, ter peito para carregar esta cruz. Diante desta pergunta importante de Jesus, depois da resposta de Pedro, Jesus começa a ensinar quais são as consequências dele ser o Messias. Ele tem que sofrer, tem que dar a sua vida, mas Pedro não aceita isso, porque Pedro, apesar de ter professado que Jesus é o Messias, entende que Jesus é um Messias político, que virá para transformar a sociedade à força da espada. E Jesus não vem para mudar o mundo à força da espada. Jesus vem para mudar o mundo à força do amor. E quando Pedro não entende isso, chama Jesus escondido e começa a repreender Jesus. Imagina essa situação. Chama Jesus às escondidas: olha, Jesus, o senhor está errado nesse negócio aí, o Messias não pode morrer não. E Jesus repreende a Pedro com uma chamada de atenção dura: afaste-se de mim, Satanás. Jesus o chama assim porque Pedro estava naquele momento agindo, fazendo exatamente o que o diabo vem fazer: desviar-nos dos planos de Deus. Ainda que o plano de Deus para nós passe pela cruz, nós não podemos fugir do plano de Deus.
E Pedro queria que Jesus não trilhasse o caminho da cruz. Pedro queria um evangelho de glórias, um evangelho do Monte Tabor, um evangelho de Pentecostes, um evangelho de Páscoa, mas não um evangelho de cruz. Aqueles que querem seguir Jesus precisam entender que para contemplar Páscoa, para viver Pentecostes, é preciso passar pela cruz. Não há evangelho sem cruz, não existe discipulado sem cruz, não existe seguimento a Jesus sem a disposição para carregar a cruz. Depois que Jesus faz essa repreensão para Pedro, Jesus podia ter mudado o seu discurso, né? Da mesma forma que aquele evangelho do pão da vida que ouvimos em João capítulo 6, alguns se afastam, mas Jesus não muda o discurso. Jesus podia dizer: olha, é o seguinte, já que vocês estão achando isso duro demais, eu vou dar uma esfriadinha aqui na palavra, tá? Eu vou mudar um pouquinho, eu vou adequar a palavra à vida de vocês. Jesus não faz isso. Jesus olha para os discípulos e para as pessoas que estão ali e diz assim: olha, entendam o seguinte, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vamos falar isso juntos? Se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Primeira coisa, precisa querer seguir Jesus. Para ser discípulo do Senhor, você tem que querer, tem que fazer parte da vontade do seu coração. Não adianta você ouvir falar coisas bonitas de Jesus, e você também falar coisas bonitas de Jesus, se você não quer seguir Jesus. É preciso tomar a decisão de segui-lo, querer segui-lo. Quem quer seguir Jesus precisa renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo quer dizer a gente deixar de fazer a nossa própria vontade, para fazer a vontade de Deus, que nós muitas vezes não entendemos também, mas nós assinamos um cheque em branco, entregamos para Deus pela fé e dizemos: preencha com o valor que o Senhor quiser, eu confio no Senhor. Renunciar a nós mesmos é ter a capacidade de ficarmos às escondidas e permitir que Jesus apareça, mais ou menos o que vocês que são casados fazem em casa. De vez em quando a esposa tem vontade de dar uns petelecos no marido, tem ou não tem? Olha, as mulheres daqui não tem não, todas santas, glória a Deus. De vez em quando também o marido tem vontade de dar uns puxão de orelha, tem ou não tem? Ei, os homens daqui são santos, ó. É verdade, de vez em quando dá essas vontades, de vez em quando o filho quer discutir com o pai, às vezes o pai quer ser um pouco agressivo com o filho, diante de tantas coisas que o filho anda fazendo. Porém, o que você como esposo e esposa faz para o casamento continuar dando certo? Você renuncia à sua vontade de fazer aquilo para agradar não ao outro, mas o relacionamento que há entre vocês. Isso é termos a coragem de renunciar a nós mesmos. Na vida espiritual é a mesma coisa. Precisamos muitas vezes dizer para a nossa vontade: olha, fica quietinha no seu canto que eu vou obedecer ao Evangelho. Fica quietinha no seu lugar, se acalme aí, apague esse fogo que está em você, porque eu quero viver aquilo que o Evangelho está dizendo para mim. É preciso querer seguir Jesus, renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. Tomar a cruz e seguir Jesus significa estar pronto a dar a vida por Jesus. Quando uma pessoa na época de Jesus era condenada a morrer crucificada, se alguém matasse essa pessoa pelo caminho, enquanto estava indo para ser crucificada, o assassino não teria penalidade nenhuma, porque tomar a cruz já significava estar morto, estar condenado para a sociedade, já não havia mais remédio. Quando Jesus diz para mim e para você: Dimar, João, José, Pedro, tome a sua cruz, Jesus está dizendo: esteja pronto a dar a sua vida por mim, esteja pronto para o que der e vier. Mas muitas vezes nós chamamos de cruzes pessoas ou coisas concretas na nossa vida. Tem marido, por exemplo, que diz que a mulher quer a cruz, é ou não é? Tem esposa que diz que o marido é que é a cruz. Tem pais que dizem que os filhos é que são as cruzes. Mas tem filhos também que olham para os pais e dizem: eita cruz danada que o Senhor me deu, viu? Vocês lembram de Joãozinho, aquele menino que fazia piadas na escola? Os professores todos se lembram, né? Os diretores todos se lembram. Joãozinho se converteu e aí começou a fazer parte da igreja. Joãozinho um dia ouviu uma pregação bonita
E aí começou a fazer parte da igreja, e Joãozinho começou a renunciar a si mesmo e resolveu pegar a cruz. Foi lá conversar com Jesus: Jesus, eu vim aqui para escolher a cruz que o Senhor tem para mim. E aí Joãozinho falou: só que tem um negócio, Jesus, eu mesmo quero escolher minha cruz, porque esse negócio do Senhor ficar dando cruz para os outros, eu tenho dado cruz para umas pessoas aí, que são cruzes muito pesadas, então eu mesmo vou escolher a minha, o Senhor me permite? Jesus falou: claro, Joãozinho. Afinal de contas, Joãozinho só estava começando, né? Jesus não queria ser muito pesado. E aí Jesus levou o Joãozinho na sala das cruzes. Joãozinho olhou para uma, olhou para outra, olhou de novo, pensou, rezou um pouquinho e apontou para uma cruz que ele gostou muito. Falou assim: Jesus, eu quero aquela ali. Jesus deu um sorriso de canto de boca para Joãozinho e falou: aquela é a que eu tinha escolhido para você. Meu querido, minha querida, a cruz que você carrega é a cruz que você precisa para encontrar bênçãos e salvação. Não tem cruz mais pesada do que a da outra pessoa, porque muitas vezes nós pensamos que Deus tem sido injusto conosco. Ah, mas por que essa doença agora na minha família? Ah, mas por que essa pessoa morreu? Ah, por que essa situação na minha casa? Ah, por que isso, por que aquilo? Por que a minha cruz é mais pesada do que a de todo mundo? Tem gente até que usa essa expressão: será que eu joguei pedra na cruz? Ninguém aqui nunca falou isso, né? Graças a Deus. Muita gente então começa a questionar isso. Meu irmão, minha irmã, a cruz que você carrega é a cruz que você precisa para ser salvo. Se é a sua esposa, então carregue com amor. Se é o seu marido, então carregue com amor. Se são os seus filhos, carregue com amor, carregue com os joelhos dobrados no chão, na vida de oração, mas carregue a sua cruz sem desistir jamais dessa sua cruz. Joãozinho então pegou a cruz, colocou a cruz nas costas e lá vai Joãozinho, todo animado: nossa, essa é a minha cruz então. E Joãozinho começa a caminhar. Num certo ponto da caminhada, Joãozinho começa a sentir o peso da cruz, assim como você e eu também, né? E Joãozinho passa naquele pessoal que trabalha com madeira e fala assim: ô, vou dar você uns R$2 aqui para você serrar um pedacinho da cruz para mim, tem jeito? E o rapaz: tem, serro agora. Cortou um pedaço da cruz. E aí Joãozinho se animou: agora vai. Começou a andar novamente, empolgado. Joãozinho até começou a fazer parte do grupo de jovens, né? E aí foi animado. De repente o Joãozinho: nossa, Jesus, mas o senhor tem certeza que essa era a cruz que era para mim? Porque está pesada de novo. Joãozinho pede novamente para serrar mais um pedaço da cruz. E Joãozinho continua a jornada. Joãozinho então chega diante do que se entende como o reino de Deus. Castelo maravilhoso à espera, portas abertas, anjos tocando trombetas, sinfonias maravilhosas, esperando Joãozinho chegar. Joãozinho então chega e se dá conta que do lugar onde ele está até o outro lado tinha um abismo enorme. E Joãozinho ficou desesperado: mas cadê a ponte? Para onde que é a ponte? Olha para um lado, nada de ponte, olha para o outro, nada de ponte. Joãozinho fica desesperado e de repente um anjo aparece a Joãozinho e sussurra no seu ouvido: Joãozinho, use a cruz que Deus te deu como ponte para atravessar o abismo. Complicou, não complicou? Olha para quem está do seu lado, por favor. Fala assim: se você entendeu a mensagem, não abandone a sua cruz, abrace-a com amor e siga com ela até o fim, pois é por ela que Jesus te dará salvação. Amém? E no fim Jesus conclui dizendo: siga-me. Baixa a sua cabeça um pouquinho, reze no interior de seu coração, do seu jeito, com suas palavras, pedindo a graça e a bênção do Senhor sobre a sua caminhada. Senhor Jesus, nessa noite declaramos que queremos ser discípulos que seguem o Senhor onde quer que o Senhor vá. Dê-nos a graça de amar e abraçar a cruz que o Senhor permitiu que estivesse em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor Jesus, com carinho e amor, seguir cada dia os teus passos, obedecendo a tua palavra e amando ao nosso próximo. Que a nossa vida seja expressão daquilo que cremos, porque, como disse o apóstolo Tiago na segunda leitura, a fé sem obras é morta. Que a nossa vida, Senhor, seja um espelho daquilo que professamos na igreja, seja um espelho daquilo que nós declaramos de fé no Senhor. Obrigado, Senhor Jesus,
porque a tua palavra nessa noite vem ao nosso encontro para nos dizer que passos devemos dar para seguir o Senhor. Bendito, adorado e glorificado seja o nome do Senhor por esta palavra poderosa que nos cura, nos salva e nos liberta. Amém.